Devido ao desenvolvimento da ciência e seus avanços na medicina e também na criação de novas tecnologias, foi possibilitado aos estudiosos realizarem descobertas impressionantes, não é mesmo? Mas sabemos que não existe resposta para todas as nossas questões também. No vídeo de hoje você irá conhecer algumas descobertas misteriosas que os cientistas até hoje não conseguiram explicar. Mas antes de assistir a este vídeo, te inscreve no nosso canal, clica no sininho de notificações, já vai deixando aqui teu joinha, teu comentário ao final do vídeo e nos siga também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Arqueólogos encontram crânio de um possível alienígena. Um cemitério de cerca de 1000 anos de idade foi encontrado perto do povoado de Onavas, no norte do México, mas algo estranho chamou a atenção dos pesquisadores. Os crânios dos corpos encontrados nesse lugar eram extremamente alongados. Muitos teóricos apontam para o fato de que estes sejam, na verdade, mais uma prova da vida alienígena no nosso planeta, pois esta não é a primeira vez que arqueólogos encontram evidências como estas. Os arqueólogos responsáveis explicaram que a deformação de crânios era uma prática dos povos mesoamericanos para diferenciar determinados grupos de pessoas na sociedade. A hipótese é que a deformação craniana era sinônimo de status. Mas, afinal de contas, como conseguir comprovar essa tese? Esta é apenas uma dedução, visto que os arqueólogos não conseguiram encontrar outro motivo para explicar esse misterioso e macabro achado. O Templo das 7 Bonecas Maia. Não é de hoje que as pessoas se interessam por brinquedos como bonecas e outras representações de si mesmos. Essa descoberta nos mostra que esse interesse é algo realmente antigo e pode envolver alguns mistérios. Zibil Chaltún é um sítio arqueológico maia, localizado no estado mexicano de Yucatán, conhecido como o Templo das 7 Bonecas. Este é o monumento mais importante deste sítio arqueológico e recebeu este nome devido às 7 bonecas de barro que foram encontradas numa escavação arqueológica. Em 1942, alguns arqueólogos notaram uma grande pilha de escombros nesta região. Foi quando suspeitaram que uma estrutura poderia estar enterrada ali embaixo. E o que eles encontraram foi uma plataforma piramidal totalmente desmoronada com um templo escondido embaixo dela. O templo também é conhecido como Templo do Sol, devido a um fenômeno que ocorre 2 vezes por ano, quando o sol nascente se torna visível através de suas aberturas. Durante a primavera, centenas de visitantes vão até esse lugar para observar o sol pelos portões leste e oeste. O fenômeno realmente é impressionante e gera uma atmosfera muito sobrenatural nesse lugar. Mas não há nenhuma característica que possa ser explicada arqueologicamente que marque o exato ponto de observação, fato que ainda deixa os cientistas um pouco intrigados. O que essas bonecas representavam para o povo maia? Esse é um mistério que os arqueólogos ainda também não conseguiram explicar. O computador mais antigo do mundo. Esse computador se chama Máquina de Anticítera e foi descoberto há 121 anos na ilha grega Anticítera. Considerado o computador mais antigo do mundo, ele possui 30 engrenagens, porém, até o momento ninguém sabe direito qual é a função dessa máquina. Para alguns entusiastas, o computador, na verdade, teria a capacidade de calcular os movimentos dos planetas, mas a realidade é que isso também não pôde ser comprovado. Ainda não se sabe como essa antiga tecnologia funcionava ou quem a inventou, mas os arqueólogos planejam realizar mais expedições na ilha grega de Anticítera para tentar recuperar mais peças da máquina de Anticítera. A múmia que deixava pessoas em transe. Entre os 20 milhões de itens que compunham o acervo do Museu Nacional e que foram consumidos pelo fogo em 2018 estava uma múmia que despertava grande curiosidade entre os visitantes.
Essa múmia chegou a virar objeto de culto e se tornou a estrela de aulas de egiptologia que aconteciam dentro do Museu Nacional, com a presença de médiuns e sessões de hipnose coletiva. A múmia egípcia Kerima tinha cerca de 2.000 anos e foi trazida ao Brasil num caixote de madeira em 1824 pelo comerciante Nicolau Fiengo. 2 anos depois foi arrematada por Dom Pedro I, que a doou ao então Museu Real. Relatos de quase 60 anos dão conta que Kerima teria provocado transe em quem se aproximasse dela. Muitas pessoas já afirmaram ter tido um mal súbito quando estavam próximas da múmia. E diante de tantas coincidências muito estranhas e inexplicáveis, se tornou evidente a necessidade de um estudo aprofundado sobre a sua história e também se todas essas histórias eram mesmo verdadeiras. Mas devido a um incêndio no Museu Nacional, essa tarefa se tornou impossível. Bolas de fogo de Naga. Esse fenômeno misterioso pôde ser observado no rio Mekong, na Tailândia. As bolas de fogo de Naga podem ser vistas anualmente em outubro, e inclusive existe um festival relacionado a esse fenômeno. Segundo a lenda local, isso acontece por uma serpente mitológica que habita o rio e que cospe bolas de fogo para pedir que Buda retorne à Terra. Mas o que os cientistas dizem a respeito disso? Os cientistas especulam que as bolas de fogo talvez sejam provocadas por bolhas de metano que vão sendo liberadas e subindo à superfície. Mas, embora este seja um fenômeno bem conhecido, ninguém sabe dizer ao certo por que isso acontece. Mais um mistério que a ciência ainda não conseguiu explicar. O enigmático livro etrusco. Liber Linteus Zagrabiensis é um livro datado do século III a.C., que até hoje intriga os cientistas. Ele é o único livro de linho do mundo e também traz o texto etrusco mais longo de que se tem conhecimento. Em 1848, um oficial húngaro comprou uma múmia egípcia e a colocou em exposição em sua casa em Viena. No entanto, o homem não percebeu que o linho que enrolava a múmia estava coberto por um texto muito antigo. Nesse mesmo ano, o egiptólogo alemão Heinrich Brust examinou o texto e acreditou inicialmente que se tratava de hieróglifos egípcios. Mas foi apenas em 1891 que, em Viena, Jacob Krall identificou o idioma como sendo etrusco. E após finalmente descobrir a origem do texto, buscou-se descobrir de onde a múmia era e qual era a sua história. Mas essa foi e ainda continua sendo uma tarefa muito difícil. Até hoje, apesar de várias teorias, o livro continua sendo um enigma para os arqueólogos. Arqueólogos encontram mãos de 3.600 anos. Isso aconteceu na cidade de Avares, no Egito. Enquanto alguns arqueólogos escavavam um palácio nesse lugar, realizaram uma descoberta impressionante. Eles descobriram os esqueletos de 16 mãos humanas enterradas em um total de 4 túmulos. Mas não apenas isso. A descoberta se tornou ainda mais intrigante porque todas as mãos encontradas eram mãos direitas e eram extremamente grandes. Alguns chegaram até a dizer que se tratava de mãos de gigantes. Os pesquisadores acreditam que elas tenham sido cortadas e enterradas devido provavelmente a algum ritual, mas nada foi comprovado até o momento. As descobertas foram realizadas no delta do Nilo, nordeste do Cairo, e datam de aproximadamente 3.600 anos. E essa é uma região onde os historiadores acreditam ter pertencido aos Ixos, um povo originário do norte de Canaã. Sabe-se também que no Antigo Egito cortar a mão de algum inimigo era uma prática usual e os soldados eram recompensados quando realizavam tal feito. Simbolicamente, esse ato representava o ato de tirar a força do inimigo. Foram encontrados poucos registros dessa prática e os cientistas não podem afirmar por que começou esta tradição. Mas e o fato dessas mãos serem tão grandes? Como explicar essas mãos encontradas e seu tamanho?
As respostas para essas e outras perguntas ainda não foram dadas pela ciência, embora sabemos que muitos acreditam que este mistério se trata mesmo de um ritual desconhecido dos antigos egípcios. E você, o que pensa a respeito desta história? Será esta mais uma prova da existência dos gigantes na Terra? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Te convido, te inscreve no nosso canal, clica no sininho de notificações, deixa aqui teu like, teu comentário, claro, é sempre muito bem-vindo. E nos siga no Instagram, na conta oficial do Mundo Desconhecido. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.